Muito bem, já geramos o link. Distribui aí, querido assistente Carlyle. Coloca aí nos grupos, coloca no Melodia Conquista. E você que está nos grupos aí que a gente sempre coloca as nossas postagens, compartilhe aí bastante para que mais pessoas fiquem bem informadas sobre o tema de hoje. Bom dia para você que nos acompanha pelo YouTube e você que está no rádio, pelo 87,9. Vamos migrar para o YouTube, porque aí você vai nos ver também, vai conhecer o pastor Jean Ricardo, ele que está sempre aqui no Debate Melodia. Que prazer tê-lo aqui no programa Espaço Mulher, pastor Jean. Prazer é todo meu. Então, gente, quando o pastor Jean está nos debates, ele traz muitas informações importantes sobre o direito. E eu fiquei interessada. Eu quero saber mais e eu percebo, eu imagino que os ouvintes também gostariam de saber mais sobre esse tema, pastor Jorge. Pastor Jean. União estável. Explique o que é isso. Primeiramente, bom dia a todos os nossos ouvintes. Nós começamos a falar aquele dia sobre esse tema, foi muito rapidamente. Sim. E o interesse daquele dia que eu tive para conversar sobre esse tema é em razão de uma situação de um limbo que existe, que há principalmente mulheres, sobretudo mulheres. Muitas mulheres nas igrejas estão assim, não podem se batizar porque estão em união estável e não podem se casar porque os seus companheiros em casa não querem se casar. Essa no civil. Sim. Essa situação que a gente aqui da cidade acha que é exceção, em zona rural é regra, porque há uma cultura interessante na zona rural, né? Que eu não sabia. Então lá acontece muito isso. Se você junta, você não precisa dar festa. Mas se casar, tem que ter uma festa. Seja civil ou religioso. Então, nem todo mundo pode fazer festa. Nem todo mundo pode fazer festa. Então, prefere juntar do que casar civilmente. E aí essa mulher se converte na congregação. E começa a ir para a igreja. E chega em casa e diz, olha, o pastor falou que para eu me batizar, a gente tem que se casar. E o marido católico tradicional fala, não, mas para eu me casar, eu tenho que dar uma festa, eu não tenho dinheiro. Eita, olha só, interessante como você lida com isso de uma forma bem prática, porque você lida com isso. Você fala porque você lida de forma assim, bem, né, profissional com essa situação. Você vê isso acontecer. Eu optei por ser pastor de congregação em zona rural. Ah, sim. Foi uma opção minha, um direcionamento de Deus. Vejo isso não somente na zona rural onde eu atuo, mas em outros locais que eu atuava também. Sim. Tinha isso aí. Pois é, a gente estamos conversando aqui com o pastor Jean Ricardo, que também é advogado. Então você advoga, tem seu escritório, fala aí para os ouvintes. Olha, eu particularmente... Você transita? Eu particularmente tenho advogado eventualmente, né? Porque como eu sou servidor público estadual, eu tenho muita demanda e também tenho muita demanda como pastor. Então você está me dizendo que você é um fazedor de tendas, igual Paulo. Exatamente. Trabalha na sua profissão secular. Então eu optei por fechar o meu escritório para me dedicar à obra. Esse tempo eu estou me dedicando à obra, né? Mas eventualmente um membro da igreja que precisa, um conhecido, às vezes não confia em outra pessoa, às vezes o caso é muito particular, sabe que o pastor não vai falar, expor, né? Porque não vai expor, então às vezes nos procura. Então eu tenho algumas causas aí, novas e antigas, mas eu não tenho escritório atualmente, porque eu abri mão realmente para poder estar dedicando à obra do Senhor. Sim, então você é servidor público, então trabalha na sua... Né? Trabalho tem seu trabalho secular. Exatamente. E na obra, onde é que você atua como pastor? Como pastor é no Povoado do Iguá, na Igreja Batista de Getsemane de Iguá. Um carinho, um abraço para os irmãos do Iguá. E desde logo eu quero deixar claro que as minhas opiniões aqui não são minhas opiniões particulares, não é um direcionamento da minha convenção, da CBN, nem é uma posição da Igreja Getsemane, é o meu posicionamento. E que, por ser pastor de congregação, eu tenho uma certa liberdade de expor meus pontos de vista a respeito desses assuntos assim, né? Sim. Então você estava dizendo que isso é uma prática comum, não é exceção nos povoados, na zona rural. Não, até a Constituição de 88, a regra era a união estável. Por quê? Veja bem. As pessoas normalmente... Mas explique logo, o que é união estável? A pessoa juntou, casou, tem um tempo, gente? Depende. Não, de um ano, dois, como é que é? Não. É aí que tá. A união estável, ela passou por diversas revisões. Sim. Existe um negócio que nós chamamos de animus familiae. Né? Latim, hoje, essa palavra aí. Animus família é latim, né? É o desejo de constituir família. Sim. Na união estável, fica evidente e claro, de maneira pública, que vocês formam uma entidade familiar.
Vocês moram na mesma casa, dividem as contas, têm filhos, compram junto as coisas. Isso aí é evidente para a sociedade. E nós temos, em contraponto a isso, o namoro qualificado. O que é o namoro qualificado? É aquele que eles já estão coabitando, mas sem o ânimo família. Olha só, gente. Dentro do direito tem um termo para cada situação. Exatamente. Né? Ela mora na casa dela, ele mora na casa dele, se encontram, de vez em quando um dorme na casa do outro, de vez em quando sai, vão e tal. Então isso aí é namoro qualificado. Namoro qualificado. Não tem o ânimo família, ou seja, não houve aquele desejo de formar uma família. Não. Eu tenho uma ovelha, por exemplo, que me procurou. Eu tenho várias ovelhas em união estável. E teve uma que me procurou e falou assim, pastor, e a minha situação? Eu falei, como é essa situação? Ela falou, minha situação é assim, às vezes eu estou lá, ela tá sempre na igreja, está fazendo campanha, vai nos cultos. Aí eu falei, olha, a sua situação é uma situação de namoro qualificado, salvo o melhor juízo. Porque vocês não têm aquele ânimo de constituir família. Neste caso, eu entendo, à luz da Bíblia, que você ou deixa ou casa. Porque não é o caso, ela veio para o evangelho, mas nessa situação. Então você ou vai deixar... São casos diferentes. São casos diferentes. Não. Então a pessoa que não tem esse desejo de constituir família, não pensa em casar... Então, não está evidente isso. Não está evidente isso, né? Pode até ter o desejo lá dentro do dele, mas não dela, evidencia para a sociedade. Mas não existe aquela evidência para a sociedade. Para a sociedade. Então isso aí não recebe amparo, nem legal, nem da igreja. Bíblico, não. Agora nós temos uma passagem muito curiosa na Bíblia, se você me permite falar como pastor, só um pouquinho. A gente mistura pastor, advogado. Que é o seguinte, é a passagem lá da mulher samaritana, né? A passagem da mulher samaritana é uma passagem muito conhecida, né? Lá em João capítulo 4. Então o que acontece? Veja só o que acontece. Jesus, quando parou no poço, olha que coisa. Jesus foi a um lugar conversar com uma herege, porque o samaritanismo era uma religião herética. Mulher, que a mulher, naquela perspectiva helênica, ela era uma cidadã de segunda classe. E uma mulher que já tinha passado pela mão de 5 e estava com um pesava sobre ela todas essas qualificações. Mas Jesus fez questão de parar para falar com ela. Sobre essa coisa de mulher, eu vou fazer uma afirmativa. Pode falar. Eu vou fazer uma afirmação aqui. Algumas irmãs vão ficar chocadas, alguns irmãos mais chocados ainda. Mas o cristianismo é a única religião que eu conheço no mundo fundada por uma mulher. Porque quando Maria disse, estou grávida, e é do Espírito Santo, ela foi a primeira cristã. Maria foi a primeira cristã. Se Abraão é nosso pai na fé, Maria é nossa mãe na fé. Porque ela foi a primeira a propagar o Messias está dentro de mim. O José não acreditou, foi preciso uma intervenção divina para que ele acreditasse. Gente, que revelação maravilhosa. Olha, tá dando continuidade a grandes revelações que a gente recebeu também na Festa das Débora, dia 20, sábado. O pastor Henrique trouxe uma mensagem sobre Maria que foi assim. Pois é. Então, Maria, ela é, gostando ou não, eu sei que o protestantismo tem uma picuinha muito grande. Ela não é Nossa Senhora, porque a gente só tem um Senhor. Isso, e Jesus não divide a glória dele com ninguém. Honra, né? Mas ela é a nossa mãe na fé, porque ela creu quando ninguém cria. Ninguém criou. Então a gente não tem dificuldade nenhuma de chamar Abraão de pai na fé, né? Mas se chamar Maria de mãe na fé, a gente tem. Então a gente fica no extremo, né? Por causa do que existe o extremo da adoração a Maria, então a gente fica no outro extremo de evitar essas expressões. De evitar. E que eu acho que depois de 500 anos de conflito, está na hora da gente amadurecer nisso aí. Legal. Quantas pessoas não morreram por causa dessa briga entre a igreja romana, eu prefiro chamar a igreja romana e a igreja germânica. Porque a palavra catolicismo quer dizer universal, né? Então eu você prefere falar romanismo. Romanismo. Porque católica, a igreja romana só passou a ser a partir do Concílio Vaticano II, mas isso aí é uma outra história. Outra história. Hoje nós estamos falando de união estável, que é muito comum acontecer. Muito comum, até dentro das igrejas, e muitas mulheres sofrem com isso, porque querem participar da igreja, ser batizado, participar da ceia. As mulheres sofrem porque a união estável não é permitido, né, dentro das igrejas. Não, as igrejas normalmente não permitem. Eu vou te contar uma experiência. Não. Tem algumas que recebem? Eu soube que tem algumas. Exato. Eu não queria citar o nome, mas já que você falou. Não, eu lembrei, a quadrangular batiza assim. Deixa eu te explicar. Desde que a pessoa seja convertida. Como foi a minha experiência. Depois eu volto para a mulher samaritana, que lá está a base de toda essa nossa retórica aqui. A minha experiência foi assim: eu pastoreei uma igreja, uma congregação. Eu sou muito ligado à congregação. Sou evangelista. Sim. Acho que a gente dá muita atenção para igrejas grandes e a gente tem que dar atenção para igrejas locais pequenos também. E aí, lá tinha uma senhora nessa situação. Ela não tomava ceia, né? O que é uma coisa... porque nós, é outro problema, né? Que quando
a gente diz, não, isso aqui é apenas uma representação, né? Zwingli dá a opinião dele sobre a ceia, e Lutero dá a opinião dele sobre a ceia, mas hoje a academia teológica, batista inclusive, está levando a uma reflexão. Aquilo é o corpo de Cristo. Ele diz que é o corpo de Cristo. E quem não comer da carne dele e do sangue dele, não tem parte com ele. Isso é muito grave. Muito sério, Tá a ponto de Paulo dizer que é réu do quem comer indignamente. Então nós batistas costumávamos menosprezar. Não, isso aqui é apenas um símbolo. Hoje a gente já está mudando. A gente entende que há uma presença especial de Jesus naquele rito. Por exemplo, Rose, se eu quiser te encontrar, todo dia eu vou na sua casa. Você vai estar lá, concorda comigo? Mas no dia do seu aniversário é um dia especial. Então o momento da Eucaristia é um momento em que Jesus está presente de maneira especial. É essa analogia que eu faço. Então eu estava nessa igreja, essa irmã não podia ceiar. E eu curioso, doido para batizar a irmã. Não, porque ela não é casada, o marido não quer casar com ela, não sei o que, coisa e tal. E beleza, tranquilo. Aí eu já tinha... Claro, não queria casar civilmente. Não queria casar civilmente. E aí eu comprei aquele preconceito e um dia eu estava pregando e Deus me deu uma visão. Olha que coisa. Uma mulher orando por umas formigas que estavam na casa dela e as formigas indo embora. Falei, irmãos, eu posso parecer louco, mas Deus me deu uma visão de uma irmã orando, que a casa estava infestada de formigas e as formigas indo embora. Aí a irmãzinha levantou a mão lá do fundo. Foi eu, pastor, aconteceu isso lá em casa, botei um monte de veneno, não sei o que, e só saiu com oração. Então eu falei, meu Deus, essa irmã recebe o dom de operar prodígios, mas não pode participar da ceia, não pode descer as águas. Aí eu tive toda uma reflexão, porque eu era muito tradicional, sou filho da primeira igreja, eu era muito tradicional em relação a essa questão de costume. E aí eu fui para o texto bíblico, o mais parecido, a mulher de Samaria. O caso da mulher samaritana só pode ter ocorrido duas coisas. Ou ela era uma concubina, casou com 5 e estava com 6, ou ela era uma concubina, ou o último, o 5º, não deu a carta de divórcio a ela. E ela estava casada legalmente com o 5º, mas convivendo com o 6º. Porque ela tinha casado com 5 e aquele... Então, ou ela era concubina daquele 6º, ou ela estava de forma ilegal do ponto de vista judaico, né? Porque Roma dava uma certa liberdade aos judeus ali. Uma das duas situações. Em qualquer das duas situações, há um constrangimento muito grande para a igreja. Por quê? Porque Jesus disse a ela, se você souber quem é que está te pedindo água, você me pediria e eu te daria a água da vida. E você nunca mais terá sede. Note que Jesus está falando para uma mulher em situação de fragilidade civil. Sim. E ele está dizendo que daria para ela. E depois essa mulher vai à cidade, né? Siquém, vai à cidade e muito se converte. Ela vai evangelizar. Então ela por causa do que ela anunciou. Então, Jesus, ele dá um tratamento especial. A outra coisa, se a gente fizer uma interpolação com a violência doméstica. Nós vamos dar uma paradinha agora. Segura aí. Tá bom. Porque está no momento, já passou até do nosso apoio cultural. Tá bom. Você que está na escuta do programa Espaço Mulher, que bate-papo tão eloquente é esse, gente? Que entrevistado é esse? Falando assim de forma tão erudita. Esse é o pastor Jean, ele que tem uma grande experiência, né, no campo do direito. Hoje ele está se dedicando exclusivamente não, a sua, né, seu trabalho secular e também como evangelista. A gente vai para o nosso intervalo de apoio cultural e volta já já. Compartilhe esse link, porque vale a pena, né, aprender sobre essas questões. Um instante só. O Espaço Mulher volta já. 10h34. Você já ouviu falar do programa Brilha Conquista, que vai iluminar toda a cidade e os distritos da zona rural com lâmpadas de LED, né? Pois é, a prefeitura está substituindo todas, eu disse todas, as luminárias em vapor de sódio por LED. Programa Brilha Conquista, 100% LED. Mais modernidade e claridade para nossas ruas e mais segurança para a população. Prefeitura de Vitória da Conquista. Governo para pessoas. O Otávio é vacinado contra a poliomielite. A Alice é vacinada contra a poliomielite. O Heitor também. E sabe quem mais? O Gabigol. Para me tornar o campeão, eu precisei de muita proteção. Vacinas protegem contra a poliomielite, uma doença grave que pode deixar sequelas.
Pais irresponsáveis, e se ainda não vacinaram os seus filhos, vá até uma unidade de saúde. Vamos vacinar e proteger nossos campeões. Rapadura é doce, mas não é mole não. Tricoitos do Ricardo oferece a você deliciosas guloseimas, variedades em biscoitos doces e salgados, derivados de mandioca e leite, queijo, requeijão, mel, rapadura, massa de aipim, farinha, goma, coco ralado, manteiga, doce de marmelo e um delicioso café. Corra para o Tricoitos do Ricardo, terceiro galpão do Ceasa, Centro, Box 136 e 70. Telefone 3083-5323. Falcão Calçados, a sua melhor opção em calçados e artigos esportivos. Destaque feminino Via Marte, Ramarim, Comfort Flex, Dakota, Piccadilly. Masculino, Samelo, Ferracini, Freeway, Pegada, Tênis Fila, Umbro, Topper, Rainha, Mizuno, Olímpicos. Infantil, Bibi, All Star, Pé com Pé, Avenida Lauro de Freitas, 19. Falcão Calçados, a certeza de uma boa compra. 77-2101-4951. Falcão Calçados. A Cortina Cia tem tudo para vestir a sua casa. Cortinas prontas e sob medida, tapetes, persianas, colchões, além de uma variedade de roupa de cama, mesa e banho. Tudo isso com o melhor preço e atendimento da cidade. Na hora de decorar a sua casa, escolha a loja mais completa do interior baiano. Estamos esperando por você. Venha nos visitar. Praça da Bandeira 10, Centro, Vitória da Conquista. Acesse o Instagram da Cortina Cia, @Cortina e Cia VDC. Para você que é amante da boa culinária e dos melhores momentos, apresentamos a Casa Lima Coffee Wine, o lugar perfeito para satisfazer seu paladar e desfrutar de uma experiência gastronômica única. Imagine saborear um delicioso filé grelhado, ou talvez um filé de frango macio e saboroso. Na Casa Lima Coffee Wine, você encontrará uma variedade de molhos irresistíveis. Experimente o sabor marcante do molho gorgonzola, perfeito para realçar o sabor dos pratos com um toque sofisticado e irresistível. Massas, espaguetes, saladas, arroz e feijão. Opções para todos os gostos. Visite a Casa Lima Coffee Wine. Sabor que encanta. Momentos que ficam na memória. Avenida Vivaldo Mendes. WhatsApp 77 99700 2282. Você está ouvindo Espaço Mulher. Estamos de volta. Convide pessoas para acompanhar a nossa live de hoje. Pois é, o programa Espaço Mulher. Hoje tem um bate-papo ao vivo. E eu agradeço a muita gente que já está entrando aqui. Tem a Suzy Mendonça, que diz assim: já estou na escuta. Obrigada, Suzy. Marisete diz bom dia. Carmen diz assim: bom dia, Rose e meu primo Jean Ricardo. E, gente, para quem não sabia, a gente conhece ele por Pastor Jean, mas ele também é muito conhecido por ele de Ricardo, né, Pastor Jean? Metade das pessoas me conhecem. Eu fui descobrir que meu nome era Jean na escola, depois de levar algumas faltas. Oh, meu Deus do céu. Então, você se conhecia como Ricardo, né? Então, gente, Pastor Jean Ricardo, né? 2 nomes bonitos, nomes fortes. E a Vani diz assim: que programa maravilhoso. Por acaso, eu vi ontem pela primeira vez. As coisas de Deus não têm explicação. Que Deus continue abençoando sempre. Vani mora aqui no centro. Um beijo, Vani. Compartilhe aí para que mais pessoas estejam ouvindo a nossa programação. Viu, Vani? Obrigada aí pela sua audiência. E hoje vamos sortear para vocês que estão aqui entrando no chat ou então no WhatsApp também, pelo 3201-8071, um voucher odontológico do Dr. Bruno Cajaíba. Se você não ganhar e quer fazer uma avaliação odontológica, entre em contato com o Dr. Bruno pelo 99736-2208. Ele atende na Avenida Jorge Teixeira, no Candeias Medical Center, no 4º andar. Muito bem, a gente parou onde mesmo, pastor Jean Ricardo? Eu estava falando sobre violência doméstica, né? Que muitas dessas mulheres, a gente sabe que existem 5 tipos de violência doméstica, né? A física, a sexual, patrimonial, moral... E a verbal. E a... Não, psicológica. Psicológica. Esses três tipos. Então, imagine uma irmã que está vindo aí do mundão, né? Se converte na igreja, está em união estável.
já tem filho, tem patrimônio, tem tudo constituído, e a igreja se recusa a batizá-la porque o marido não quer casar. O companheiro não quer casar. Eu não vou casar porque a gente tá feliz. Eu já ouvi aqui, no dia que a gente assinar um papel, a gente vai ser infeliz. E aí essa mulher, no meu entendimento, ela está sob um tipo de violência, que é a violência moral. Porque na moral, na ética pessoal dela, a ética cristã, evangélica, ela deve se casar. Mas o marido não tem a mesma ética que ela, não tem os mesmos valores. Agora? E aí começa a perpetrar esse tipo de violência, que não custa nada ele ir num cartório. Sim, assinar um documento, E assinar um documento. E atender, satisfazer a lei do país. A lei do país, a doutrina da igreja. Por exemplo, Por falar em doutrina da igreja, vamos entrar nisso aí. Cada igreja tem a sua constituição, vamos dizer assim, a sua... as igrejas batistas... Nem todas têm essa, né? As igrejas batistas, ela tem uma confissão de fé, né? Ela tem uma confissão de fé batista que... Mas leva em consideração outros aspectos e não o aspecto civil. Eles não levam. Ela peca em não considerar isso. Quem tem alguma coisa muito esmiuçada sobre isso é a Igreja Católica, que tem o Código de Direito Canônico, né? Sim. Mas as igrejas evangélicas não têm. A Batista ela tem um princípio congregacional, que a igreja tem autoridade, autonomia sobre as suas decisões, sobre seus estatutos. Já existem igrejas que têm modelo chamado presbiteriano, né? Outros episcopal, como, se eu não me engano, a quadrangular que você citou, tem esse modelo em que há um bispo regional e um reverendo, eles chamam de reverendo, né? E aí não há um direcionamento. Mas na Igreja Batista costuma resolver as coisas caso a caso. Antes da década de 80, da década de 90, a nossa convenção era muito fechada a isso. Mas um sábio, uma vez disse, um sábio da nossa convenção, que eu não vou citar o nome agora, até porque ele já se foi, disse, não é justo uma pessoa que já está com 50, 60 anos de idade, já tem até netos, a gente não batizar porque o marido que não quer ir no fórum fazer o casamento, então a gente vai batizar. Então a gente começou a resolver caso a caso. Fazer o casamento, eu vou até pedir permissão ao senhor para falar. O casamento já existe. De pra fato. Legalizar o casamento. Interessante, porque o casamento é o quê? É quando duas se unem, né? Exatamente. Como você falou, no Animus Familis. Animus Familia. O quando nosso Código tem Civil... esse desejo de formar uma família, já é o casamento. O nosso Código Civil diz o seguinte, é reconhecido, é de 2002 o Código Civil, é reconhecida como entidade familiar a união estável entre homem e mulher, configurada na convivência pública, contínua, duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição de família. Isso aqui é que a gente chama de união de família. Então, a lei do nosso país já reza isso aí. Já reza isso aqui. Então, repete aí, porque é importante a gente saber a lei do país. É reconhecida como uma entidade familiar a união estável entre homem e a mulher, configurada na convivência pública, contínua, duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição de família. Pronto. Agora, olha só que coisa interessante. Suponhamos que você vai pregar o evangelho em Israel. Irmã Rose saiu daqui para pregar o evangelho em Israel. Vou citar só Israel, poderia citar vários países do mundo. Mas vou citar Israel, que as pessoas têm um amor, né, assim, a Israel. Aí lá você conhece vários casais, você pregando na rua, esses casais se convertem. Você sabia que Israel não tem casamento civil? Só religioso? Não sabia. Pois é. Você sabia? Não existe isso de ir diante do juiz. Não tem. Não. E você quer ver outra então, coisa que vai chocar? O casamento é o líder religioso. Exato. Olha uma coisa que vai chocar. É por isso que eu digo, às vezes a gente... Depende de país. E o que Jesus mais combatia cultura, né? era exatamente a hipocrisia. Olha que coisa interessante. Quando se faz o casamento religioso com efeito civil, aquele que o livro vai para a igreja. Sim. Você conhece esse casamento? Já viram esse casamento? Sim, o livro vai para a igreja e a gente assina. Ali assina, foi o meu caso, por exemplo. Eu casei na igreja, o livro foi assinado na igreja e eu fui para a noite de núpcias com minha esposa. Sim. Minha esposa virgem. Sim. E nós fomos e lá nós tivemos o ato. Assinaram lá. Assinamos, mas nós não estávamos de fato casados. Porque só assinou no livro da igreja. Não, assinou no livro do fórum, mas ele tem um prazo para ser registrado. E já houve casos em Conquista que o pastor se esqueceu de mandar o livro
Para registrar. Para registrar, e a pessoa ficou em união estável 60 dias, tá? Por culpa do pastor. Então. E sem ano da igreja e tal. Aí elas tiveram que ir no fórum casar, Mas porque achou que estava que em não pecado. dependeu da pessoa, né? Não Claro. dependeu. É como a Mas depois que ela mulher. descobriu, se sentiu em pecado. É como a mulher. A mulher não tem culpa do marido estar perpetrando Olha nela. só como essas questões são complexas, né? Complexas. Vai além da letra. Além da letra. Gente, a gente tem que analisar cada caso e a igreja tem que ter um entendimento assim amoroso, gentil. Tem que ser como piedosa. Jesus, exatamente, misericordioso. Jesus disse: seres misericordiosos uns para com os outros, assim como vosso Pai Celestial é misericordioso para convosco. Inclusive, a lei, a Constituição diz o seguinte, que o casamento religioso tem efeito civil. Olha que coisa. Olha. Então não tinha essa justificativa. Agora você me pergunta de onde surgiu essa birra da igreja protestante e evangélica em relação... Isso é caso antigo, é caso do século XIX. Não, tem que casar no civil. Se não casar no civil, não é casado, não batiza. Ah, sou casado na igreja católica. Não pode, tem que ser casado no civil. Você sabe de onde surgiu essa birra? No Brasil não tinha lei de registro civil. Sim. Né? O casamento no Brasil era o religioso. Sim. O inventário era o religioso. Sim. O sepultamento era no cemitério católico, no Campo Santo. Quando as primeiras denominações protestantes chegaram ao Brasil, elas não podiam se casar. Porque para se casar, tinha que casar na igreja católica. Eles não iam se batizar na igreja católica para se casar. Não podia enterrar num cemitério católico. Você sabe por que nossas igrejas são tudo quadradas, parecendo umas caixas? Não. Horríveis, por sinal, isso. Acho isso horrível. Porque as nossas igrejas não podiam ter aparência de igreja. Você vai na Europa e Estados Unidos, as igrejas estilo gótico, estilo não sei o quê. Estilo templo mesmo, estilo né? templo. As nossas são uma caixa com problemas seríssimos de acústica. Porque lá atrás, nos séculos não anteriores... Não podia ter aparência de igreja. Para não... A igreja católica não permitia. Não usar cruz, não podia ter cruz. Podia. Aí nós começamos a criar mecanismos de defesa. Começamos a dizer, nesse período histórico, né? O diabo se esconde atrás da cruz, por isso que a gente não usa cruz. Para poder fazer de um limão limonada. Você está me entendendo? Tem que casar no civil, porque aí quando veio a lei do registro civil, aí começou a vingança. Nós só aceitamos batizar você se você casar no civil. Gente, então essa é uma birra histórica, tem muito mais a ver com questões humanas. Do que com... Mais água, meu irmão? Pode buscar? A gente bebe muita água, não está falando muito, né, pastor? E hoje eu estou falando demais. Não, mas no programa Espaço Mulher é assim. E a gente está aprendendo como o cristianismo pode lidar com essa questão de união estável, que é algo que acontece muito nas famílias, acontece muito na nossa sociedade e dentro da igreja. Dentro da igreja. Mas, afinal de contas, como é mesmo que a igreja tem que lidar? Você falou de várias vertentes aí, explicou bastante, mas como é que a igreja... Claro que a gente já interpretou, né? Você leu aí essa passagem de Jesus com a mulher samaritana. Acho que fica bem claro como Jesus não discrimina, como Jesus abraça, como Jesus acolhe, traz para si, permite que essa mulher pregue o evangelho, muitas pessoas se convertem. Tem uma resposta melhor do que essa? A minha sugestão, o que eu tenho adotado é o seguinte, quando o casal ou quando um deles se converte, eu pergunto ao outro cônjuge se ele quer casar ou não. Sim. Se ele disser assim, não, eu não caso de jeito nenhum, então a mulher é vítima de violência. Se ele disser, não, eu quero casar, o que eu tenho feito? Eu tenho feito o seguinte, os dois me passam a procuração, porque eu sou advogado, eu entro com um pedido de reconhecimento judicial, um pedido judicial de reconhecimento de união estável com consequente conversão em casamento. Então vai ocorrer o casamento pela via judicial lá, com uma simples sentença do juiz. Para satisfazer a Constituição da igreja, da denominação. Mas quando eu dou entrada no processo, aí eu faço a analogia do livro. Lembra que eu te falei do livro que às vezes demora para ser registrado? Sim. Então esse lapso temporal eu não levo em consideração. Eu dei entrada, já está provado que os dois deram entrada no casamento. Já tá. Aí eu batizo. Entendi. Então, gente, é um assunto complexo e que tem muitas discussões em torno, né? Existe polêmica, mas eu acredito que trouxe elucidação hoje pra gente, né? Trouxe um pouco de luz, né? Porque existe as leis denominacionais, ou seja, os códigos, né, das denominações. Então, é preciso que os líderes daquela denominação respeitem aquela Constituição ali. Exato. Não pode romper com isso, né? É algo que, assim como cada casa tem suas normas, né? Cada denominação também tem suas normas. Então, se você está numa denominação que não aceita união estável,
e que não lhe batiza porque você tem união estável, e seu marido não quer batizar a mulher de Deus, então peça a Deus orientação e A minha sugestão é que procure alguém que batize ela, né? Pronto. Porque ela vive sob violência Isso, moral. porque né? ela está convertida, está dando Tá frutos, convertida. está pregando o evangelho, está ganhando vídeos. Lá você falou aquela mulherzinha lá, aquela irmãzinha lá, tinha experiências com Deus. Você falou assim, meu Deus, quem sou eu para não batizar essa irmã? Pois é. A mulher está aí vivendo com Deus. Então é isso. Não podemos julgar. Dizer ela é cristão, não é, só porque está com a união estável, né? Uhum. Então, muito bem. Parece que já passou o momento do nosso apoio cultural de 10h40. Então, a gente vai chamar o apoio cultural novamente. E a gente já retorna com o pastor Jean para fazer as considerações finais e a gente se despedir. Eu acho que a gente já falou um bocado, né, pastor? Então, um instante só, daqui a pouco. Você que ainda não mandou um recadinho aí pra gente, um comentário no chat, faça isso que a gente tem o maior prazer em ler seu nome aqui. A gente volta já já. O Espaço Mulher volta já. 10h50. O Otávio é vacinado contra a poliomielite. A Alice é vacinada contra a poliomielite. O Heitor também. E sabe quem mais? O Gabigol. Para me tornar o campeão, eu precisei de muita proteção. Vacinas protegem contra a poliomielite, uma doença grave que pode deixar sequelas. Pais irresponsáveis, se ainda não vacinaram os seus filhos, vá até uma unidade de saúde. Vamos vacinar e proteger nossos campeões. Chegou a nova loja Álvaro Folheados Atacado. Você, revendedora de Conquista e região, precisa conhecer as novidades que preparamos: pulseiras, anéis, brincos, colares e muito mais. Fabricação própria com garantia e os menores preços. Temos novidades toda semana. Álvaro Folheados Atacado, Shopping Conquista Center, loja 43, no 3º piso, entrada pela rua Ernesto Dantas ou pela Praça Tancredo Neves. Anote o nosso WhatsApp, 98803-8804. Álvaro Folheados Atacado. Tudo para o seu negócio e para sua casa é no Mix Mateus. Leite em pó Itambé 6,69, arroz pop 4,9, leite longa vida da Mari 4,99, farinha de trigo fina 5,19, bebida láctea natural Gucci 2,99, filé de peito de frango Jaguar 14,79, refrigerante Indaiá 3,39, sabonete Maran Suave 99 centavos, água sanitária Cloral 1,49, copo Nadir americano 99 centavos. Vem pro Mix Mateus. A Titã Têxtil está na Praça 9 de Novembro, Antiga Silva Calçados. E os preços baixos continuam a todo vapor. Cobertor Jolitex Casal de Uri, de 179 por 129. Tem edredom gigante, travesseiro NASA Visconchego, tapetes e muito mais. E abrindo um crediário na Titã, ganha na hora uma lembrança. Titã, cortinas, cama, mesa, banho e decoração. Tudo em até 7 vezes no crediário e em até 10 vezes no cartão. Instagram, @Titã_Têxtil. Titã Têxtil, Praça 9 de Novembro. Você está ouvindo Espaço Mulher. Para concluirmos o nosso bate-papo de hoje, e eu fui informada que lá no YouTube houve alguma interferência que parou de transmitir, mas você que está aí ouvindo a gente pela melodia, a gente retoma aqui com o pastor Jean para a gente fazer a finalização, né, pastor? Fique à vontade, meu irmão. O apelo que eu faço é que os líderes religiosos, eles têm esse olhar com candor, né? Que eles têm um olhar mais piedoso. Isso, e que mais misericordioso. E que as irmãs também, sabendo dessa situação, conversem com seus maridos, né? Porque ele fala que é apenas um papel, mas é bom a gente estar todo certinho, porque o desfazimento da união estável, quando há bens envolvidos, juridicamente demora mais do que no casamento. É mais complicado. Da estável? Da estável é mais complicado. Demora mais.
Então é melhor satisfazer, casar, né, para poder evitar problemas. As exigências da lei do país. Exatamente. As exigências das leis, né, da sua denominação. Da denominação. É melhor satisfazer. Respeito, né? Tem que ter aquilo respeito. que a gente sabe. Cada casa, cada grupo tem as suas normas, suas regras. E cabe a gente obedecer. Por mais que a gente cite, lá naquele dia, lá que converteu 3 mil almas. E que Pedro como é que foi mesmo? Pedro não saiu perguntando, cadê seu papel de casamento? Cadê você? Cadê seu... Batizou os 3 mil logo após a conversão. Seu comprovante de circuncisão. Isso, e nem precisava, porque eles nem iam ter esse documento, porque lá a união não tinha nada contrato. Civilmente. Muito bem, nós aprendemos hoje aqui um pouco mais sobre esse tema tão complexo e às vezes polêmico, união estável, como a igreja pode lidar com isso. Obrigada, pastor Jean. Ok, eu que agradeço. E volte outras vezes, porque você tem muito para nos ensinar sobre essa questão de violência doméstica. Você me pediu algo sobre alienação parental. Vamos fazer um programa só sobre isso. Alienação parental. Você quer saber mais sobre isso? Então, cobre da gente que a gente vai ter um dia aqui só sobre esse assunto com o pastor Jean, porque o nosso tempo agora está finalizando e nós já vamos para o momento da oração. E nós vamos passar a vinheta e a gente já convida o senhor para orar para a gente. Tá bom. Então, a gente se despede de vocês, ouvintes. Continue ouvindo a Melodia, porque daqui a pouco chega o debate Melodia. E compartilhe essa live aí para quem você achar interessante, tá bom? Vamos dizer o nome da ganhadora. Já escolhemos aqui aquela que vai ser premiada com esse voucher odontológico. A Vani do Centro. Parabéns, Vani. Depois você vem aqui na Melodia buscar o seu voucher. Se for pela manhã, você vai encontrar a gente aqui. Se for pela tarde, com Gilaelso ou Ebenezer, algum dos meninos que estiverem aqui, você procura o seu brinde, tá bom, Vani? Então vamos para a vinheta. Momento da oração. Prepare seu coração. Vamos falar com Deus. Então vamos orar com o pastor Ricardo. Jean Ricardo. Vamos orar. Tá certo. Senhor Deus, nosso Pai Todo-Poderoso, te agradecemos por esse momento que tivemos aqui de esclarecimento. Amém. Sabemos que são assuntos difíceis de ser tratados de frente, ó Pai, mas eu te peço que dê, ó Deus, esse espírito misericordioso, que dê sabedoria aos líderes. Amém, para saber tratar cada caso como tu o fizeste quando estivesse aqui na terra. Nós te agradecemos pela vida da irmã Rose, por toda a diretoria dessa rádio, que tem sido um instrumento para levar a tua palavra a todos os povos. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. A gente agradece a todos que acompanharam a gente, a todos vocês aí pelo YouTube. Então, se você que está aí no rádio e estava também no YouTube, ficou assim sem entender porque não está mais aí no YouTube, aconteceu alguma coisa aqui de vez em quando, né? Acontece alguma intercorrência aqui na transmissão, mas tudo bem, né? Espero que Vani, que estava lá no YouTube, esteja também aí com o seu radinho ligado, viu, Vani do Centro, porque você foi a ganhadora de hoje. Agora a gente se despede, prometendo voltar amanhã, se Deus quiser. Muito obrigada, pastor Jean. Você é sempre bem-vindo, faz parte da família Melodia. Levo o meu carinho para sua linda esposa que eu amo, a Andréia, uma Débora, uma mãe de oração. Deus abençoe você, sua família. Amém. E toda a sua congregação lá em Iguá. Amém. Iguá, falei certo? Iguá. Tchau, tchau, gente. Até amanhã, se Deus quiser. Um abraço. O Espaço